Tecnologia da informação está em alta no Brasil e quem investe nesse mercado tem grandes chances de crescer na carreira e ganhar bons salários. Por isso que a gente vai falar com a Verusca Donato. Verusca, muito boa tarde para você. Tem muita vaga aberta nessa área, não é não? Tem sim. Boa tarde, Varisto. Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todo mundo. Olha, só este ano são 276 mil vagas abertas em todo o país, mas nem todas vão ser preenchidas porque faltam profissionais. E o rendimento, o salário desses profissionais vem aumentando. De 2008 para cá, o rendimento dos trabalhadores em TI subiu em média aí 30%. Cadeira vazia, computador desligado na empresa de tecnologia da informação e uma certeza: está faltando gente para trabalhar. Segundo pesquisa de uma empresa de consultoria, só este ano o Brasil terá 276 mil vagas para profissionais da área de TI, sendo que apenas 200 mil serão ocupadas. Só em Curitiba, empresas de tecnologia da informação geram em média 35 mil empregos diretos. Algumas estão concentradas num único lugar, o Parque Tecnológico, e enfrentam uma dificuldade em comum: conseguir mão de obra especializada. Nas 24 empresas do Parque de Software de Curitiba, há 85 vagas disponíveis, a maioria para especialistas em desenvolvimento de software. Salário inicial, R$3 mil. Vagas para contratação imediata. A formação exigida é curso superior em computação, engenharia, design e muita habilidade. A tendência é até ter uma carência maior de mão de obra nos próximos 5 a 10 anos, justamente pela revolução tecnológica que a gente está vivendo. Segundo esta especialista, é preciso investir mais na formação de profissionais da área. Também cabe às empresas a oferta de benefícios atraentes para suprir a escassez de mão de obra. O profissional de TI é exigente. Não é só aqui, no mundo inteiro. Eles optam normalmente por cidades de grande porte. Mas certamente as empresas, para conseguir atrair esse tipo de profissional e retê-los, elas vão praticar naturalmente salários mais altos, porque isso é a regra da concorrência e a regra do mercado. E hoje a gente conversa com o Sérgio Sgobi, que é diretor da Associação Brasileira das Empresas de TI. Sérgio, o que tem significado para as empresas essa falta de mão de obra? Primeiro, acontece uma elevação dos salários, porque como carecem de profissionais o mercado, as empresas disputam esses mesmos profissionais, e aí o salário ele sobe. E a segunda consequência da falta de profissionais é a perda de contratos que as empresas têm, porque os contratos são globais, as empresas disputam esses contratos, mas a hora de fazer o atendimento desses contratos, faltam os profissionais, e aí esses empregos vão para outros países que têm profissionais formados. Ô Sérgio, aí do outro lado, como é que a gente pode reverter a situação de hoje, né, a situação da falta de profissionais em TI? Com políticas de formação em larga escala. Quer dizer, hoje nós temos o Pronatec, que é um programa de formação de recursos humanos em várias áreas, e TI está contemplado. Quer dizer, é dessa forma que a gente entende que reverterá esse quadro. As empresas já investem em formação de recursos humanos, mas isso não tem atendido essa demanda. E que tal se tornar um caçador de falhas? A função é nova em TI, mas eu fui conhecer dentro de uma empresa, veja só. Silêncio. Funcionários em teste. É assim que trabalha o caçador de falhas ou o testador de software. Eles checam os sistemas e previnem os erros antes que eles aconteçam. Você vai desde projetos de meses de duração, grandes sistemas bancários, grandes sistemas de telecomunicações, por exemplo, até 2 dias, 3 dias, se for alguma coisa muito simples, um site, uma funcionalidade de cadastramento num portal, por exemplo. Esse caçador de falhas vem sendo cada vez mais procurado em todo o mundo. Só essa empresa aqui em São Paulo tem 900 funcionários e está abrindo vagas, cerca de 50 todo mês. Ele pode ser desde um analista de sistemas, que se especializa em funções de teste de software, qualidade, ou ele pode ser egresso até das próprias áreas de negócio das grandes empresas, de forma que o conhecimento que ele possui do negócio ajuda-o a garantir que o software atende às especificações. Sérgio, qual é a formação que a pessoa precisa ter para trabalhar com TI?
Para entrar na carreira de TI, um curso de 250 horas em uma linguagem de programação já é suficiente. Mas esse profissional é um refém eterno do aprendizado, porque a tecnologia muda diariamente, então ele tem que estar se atualizando permanentemente. Agora, é muito amplo esse leque e cada vez mais profundo. Profissionais de administração, de jornalismo, enfim, de várias áreas hoje também são profissionais da área de TI. Pois é, Sérgio, essa era uma dúvida que eu ia levantar aqui. Tem que gostar de matemática, né? Assim, muito, pouco? Qual é a vocação? Hoje, TI, ele permeia todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, para você ser um profissional de qualquer área, você tem que dominar TI. Mas TI, um profissional de TI, ele precisa ter raciocínio lógico, capacidade analítica, meticulosidade, enfim, são características de um bom profissional de TI. Sérgio, a diferença de salários nos estados, qual é hoje a média salarial? A gente disse hoje no programa que os salários subiram em média 30% nos últimos 5 anos. Qual é a média hoje de salário de um profissional de TI? Realmente o salário varia de estado para estado, dependendo da demanda e da oferta e da quantidade de profissionais formados, mas a última pesquisa que nós realizamos diz que o salário inicial de uma carreira de TI no Brasil é de R$ 3.071. É importante frisar que das outras profissões, esse salário é de R$ 1.700. Portanto, TI remunera bem os profissionais. A gente está chegando agora perto da Copa do Mundo, a gente também vai precisar de profissionais em TI. Sem dúvida, quer dizer, hoje toda a comunicação, aqui uma televisão, usa TI, né, para fazer esses programas, para se comunicar, e isso será necessário. Quer dizer, essa oportunidade, tanto de Copa quanto de Olimpíada, gerará uma demanda a maior nesse mercado. Obrigada, então, aqui pela sua participação no Jornal Hoje. E na nossa página na internet, você vai saber quais são os estados que estão mais contratando e também as funções mais procuradas. g1.com.br, e a gente conversa com o Sérgio, a gente continua essa conversa. Não é mesmo, Sandra? É isso aí, Verusca, muitíssimo obrigada pelas suas informações. g1.com.br/Jornal Hoje Tudo. 10.000 serão ocupadas. Só em Curitiba, empresas de tecnologia da informação geram em média 35.000 empregos diretos. Algumas estão concentradas num único lugar, o Parque Tecnológico, e enfrentam uma dificuldade em comum: conseguir mão de obra especializada. Nas 24 empresas do Parque de Software de Curitiba, há 85 vagas disponíveis, a maioria para especialistas em desenvolvimento de software. Salário inicial, R$ 3.000. Vagas para contratação imediata. A formação exigida é curso superior em computação, engenharia, design e muita habilidade. A tendência é até ter uma carência maior de mão de obra nos próximos 5 a 10 anos, justamente pela revolução tecnológica que a gente está vivendo. Segundo esta especialista, é preciso investir mais na formação de profissionais da área. Também cabe às empresas a oferta de benefícios atraentes para suprir a escassez de mão de obra. O profissional de TI é exigente. Não é só aqui, no mundo inteiro. Eles optam normalmente por cidades de grande porte. Mas certamente as empresas, para conseguir atrair esse tipo de profissional e retê-los, elas vão praticar naturalmente salários mais altos, porque isso é a regra da concorrência, é a regra do mercado. E hoje a gente conversa com o Sérgio Sgobi, que é diretor da Associação Brasileira das Empresas de TI. Sérgio, o que tem significado para as empresas essa falta de mão de obra? Primeiro, acontece uma elevação dos salários, porque como carecem de profissionais o mercado, as empresas disputam esses mesmos profissionais, e aí o salário ele sobe. E a segunda consequência da falta de profissionais é a perda de contratos que as empresas têm, porque os contratos são globais, as empresas disputam esses contratos, mas a hora de fazer o atendimento desses contratos, faltam os profissionais, e aí esses empregos vão para outros países que têm profissionais formados. Ô Sérgio, aí do outro lado, como é que a gente pode reverter a situação de hoje, né, a situação da falta de profissionais em TI?
com políticas de formação em larga escala. Quer dizer, hoje nós temos o Pronatec, que é um programa de formação de recursos humanos em várias áreas, e TI está contemplado. Quer dizer, é dessa forma que a gente entende que reverterá esse quadro. As empresas já investem em formação de recursos humanos, mas isso não tem atendido essa demanda. E que tal se tornar um caçador de falhas? A função é nova em TI, mas eu fui conhecer dentro de uma empresa, veja só. Silêncio. Funcionários em teste. É assim que trabalha o caçador de falhas no Brasil, e quem investe nesse mercado tem grandes chances de crescer na carreira e ganhar bons salários. Por isso que a gente vai falar com a Verusca Donato. Verusca, muito boa tarde para você. Tem muita vaga aberta nessa área, não é não? Tem sim. Boa tarde, Varisto. Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todo mundo. Olha, só este ano são 276 mil vagas abertas em todo o país, mas nem todas vão ser preenchidas porque faltam profissionais. E o rendimento, o salário desses profissionais vem aumentando. De 2008 para cá, o rendimento dos trabalhadores em TI subiu em média aí 30%. Cadeira vazia, computador desligado na empresa de tecnologia da informação e uma certeza: está faltando gente para trabalhar. Segundo pesquisa de uma empresa de consultoria, só este ano o Brasil terá 276 mil vagas para profissionais da área de TI, sendo que apenas 200 mil serão ocupadas. Só em Curitiba, empresas de tecnologia da informação geram em média 35 mil empregos diretos. Algumas estão concentradas num único lugar, o Parque Tecnológico, e enfrentam uma dificuldade em comum: conseguir mão de obra especializada. Nas 24 empresas do Parque de Software de Curitiba, há 85 vagas disponíveis, a maioria para especialistas em desenvolvimento de software. Salário inicial, R$3 mil. Vagas para contratação imediata. A formação exigida é curso superior em computação, engenharia, design e muita habilidade. A tendência é até ter uma carência maior de mão de obra nos próximos 5 a 10 anos, justamente pela revolução tecnológica que a gente está vivendo. Segundo esta especialista, é preciso investir mais na formação de profissionais da área. Também cabe às empresas a oferta de benefícios atraentes para suprir a escassez de mão de obra. O profissional de TI é exigente. Não é só aqui, no mundo inteiro. Eles optam normalmente por cidades de grande porte. Mas certamente as empresas, para conseguir atrair esse tipo de profissional e retê-los, elas vão praticar naturalmente salários mais altos, porque isso é a regra da concorrência, é a regra do mercado. E hoje a gente conversa com o Sérgio Sgobi, que é diretor da Associação Brasileira das Empresas de TI. Sérgio, o que tem significado para as empresas essa falta de mão de obra? Primeiro, acontece uma elevação dos salários, porque como carecem de profissionais do mercado, as empresas disputam esses mesmos profissionais, e aí o salário ele sobe. E a segunda consequência da falta de profissionais é a perda de contratos que as empresas têm, porque os contratos são globais, as empresas disputam esses contratos, mas a hora de fazer o